Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou professor de hidrometalurgia e eu vou dar uma aula aqui de precipitação, tá? Essa aula aqui na disciplina de hidrometalurgia do técnico é a última aula do semestre, né? Então é a aula que vai dar aí para vocês, vai definir o desfecho da nota de vocês do semestre, tá? Já ela pode ser inserida em outros estágios, em disciplinas do tecnólogo, mas nos estágios talvez introdutórios ou ainda antes de estudo de casos de aplicação, né? Mais uma parte mais teórica, tá bom? Então eu espero que vocês consigam compreender bem os processos de precipitação. Então no decorrer aqui a gente vai inserir mais explicações, tá bom? Então vamos adiante. Sempre importante falar um pouco das fontes, né? Eu não sou autor dessa apresentação, então essa apresentação na realidade é uma seleção de conteúdos que eu extraí de um livro que é o Textbook of Hydrometallurgy, tá? Do professor Fatih Habashi. Então é daqui que saem as informações que eu coloco aqui, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem um conhecimento mais aprofundado, vocês devem buscar nesse livro as nossas informações complementares, tá? Que eu vou passar o que eu acho importante para estudantes de técnico e tecnólogo aprenderem em relação à matéria da disciplina de hidrometalurgia ou de metalurgia dos não ferrosos, dependendo do estágio onde vocês estiverem, tá bom? Então vamos para a nossa aula ali, onde eu vou mostrar os conteúdos dessa apresentação. Então a aula de hoje ela vai conter, embora pareça pouca coisa, ela vai se desdobrar bastante em coisas maiores, tá? Então eu vou inicialmente começar com uma introdução, explicando um pouquinho de precipitação e dos fenômenos relacionados à precipitação. Depois eu vou falar um pouquinho da precipitação física e aí brevemente, né, porque não é um método de precipitação tão utilizado assim por um metalurgista, né? Mas aí depois eu vou adentrar na precipitação química e a gente vai adensar em dois tipos de precipitação química que são fundamentais para os metalurgistas obterem metais de interesse, tá bom? Então vamos começar nossa aula ali de introdução, tá? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho de precipitação. Vocês já viram um pouco lá na introdução à lixiviação, né? Que nada mais é também que uma introdução à hidrometalurgia, lá na primeira parte da disciplina, tá? Ou na primeira parte dessa série de conhecimentos aqui que a gente tem de hidrometalurgia, tá? A gente aprende que a precipitação é o estágio final de qualquer processo hidrometalúrgico. Então, ela envolve a retirada do meu metal que estava em solução para colocar ele no estado sólido, né? Também pode ser um processo de purificação e pode ser de natureza física ou química. Então a gente tem aqui um processo de precipitação, ele pode ser de natureza física e a gente conhece ele por cristalização, vocês vão ver um pouco mais para frente ali, ou ele pode ser de natureza química, tá? Se ele for de natureza química, a gente tem o hidrolítico, né? O processo de precipitação hidrolítico. Aí a gente tem o processo de precipitação iônico e o processo de precipitação por substituição. Não são os mais importantes, afinal, nós estamos trabalhando principalmente aliás, os mais importantes são de substituição e de redução, pois estamos trabalhando com metais e aqui o produto disso aqui, desse tipo de precipitação, são metais. Aí na precipitação por redução a gente tem a redução homogênea, tá? Então a gente tem a redução iônica e não iônica, ou então a redução heterogênea, onde a gente tem a redução eletroquímica e a eletrolítica, tá? Mais tarde vocês vão ver tipos de redução diferentes para a obtenção de metais, tá? Então, metais já, por fim, para trabalhar diretamente com metais. Esses outros tipos aqui de redução, eles são dedicados a obter compostos químicos, tá? Onde praticamente a única aplicação metalúrgica ali é na metalurgia do alumínio, onde se obtém alumina, tá? E aí eu vou dar uma explicada mais densa nesse caso específico, tá bom? Então a gente vai adiante ali mostrando alguns fenômenos importantes à precipitação, tá? Fenômenos que ocorrem durante a precipitação, que talvez eu mencione terminologias ali que vocês ainda não aprenderam, tá bom? Então vamos para esses fenômenos ali. Então vamos começar falando de um fator importante para a precipitação, que é o tamanho de partícula, tá? Então um precipitado, quando ele recém se forma, quando a gente vai retirando o metal que está no meio aquoso para formar um sólido, esse metal recém-formado,
ele pode ser descrito como um sólido gelatinoso e amorfo. Então, um sólido muito fino, gelatinoso e amorfo, tá? Que causa uma extrema dificuldade na etapa de filtração, por ter um tamanho reduzido em função da alta taxa de precipitação. Então, a gente tem vários pequenos sólidos se formando, tá? E esses pequenos sólidos, pequenas partículas espalhadas no líquido, elas tornam difícil a etapa de filtragem para a obtenção do nosso composto ou metal, que é o que a gente quer obter, tá? Quando em contato com a solução mãe, os cristais devem ficar em constante ciclo de dissolução e recristalização. Então, além disso, como é um processo de um equilíbrio muito fino ali, muito instável, acaba que os cristais acabam se formando e dissolvendo meio que na mesma velocidade, tá? A reação de dissolução e a reação de precipitação, o que também aumenta a dificuldade do processo, tá? E aí, por fim, o aquecimento ele acaba facilitando, dependendo do processo, ele acaba facilitando a formação de cristais de maior tamanho e mais estáveis. Então, cristais que se formam a temperaturas mais altas, eles tendem a ser de maior tamanho, tá? Porque a gente dá mais tempo para que haja uma organização ali do retículo cristalino, para que a cristalização ela seja um pouco mais lenta. Embora ela seja um pouco mais lenta, ela forma cristais de tamanho maior, tá? Um negócio que a gente vê inclusive lá em mineralogia, isso, tá? A precipitação envolve duas etapas: a nucleação e o crescimento do cristal, tá? Então, a nucleação é ali a produção do primeiro cristal, ali da primeira partícula sólida a partir do líquido, que é o encontro de vários íons ali que estavam em meio aquoso para formar um sólido. E aí, depois a segunda etapa é a etapa que mais material começa a se depositar nesse primeiro núcleo, e aí vai crescendo as minhas partículas, tá? Os cristais, tá? Os fatores que aumentam a taxa de nucleação é a concentração da solução. Quanto mais concentrada no metal que me interessa, mais fácil eu tenho, mais fácil de criar esses núcleos, né? Alta agitação também, quanto maior a agitação, mais eu facilito que aqueles íons se encontrem e formem um sólido, tá? E a presença de sólidos já formados que agem como agentes nucleadores. Então, pequenas partículas de sólido ali, elas podem agir como nucleadores, onde esses outros íons vão se depositar para aumentar aquela partícula, tá? Baixas taxas de nucleação resultam em precipitados de grande tamanho. Como resultados, finos são obtidos a partir de soluções concentradas e precipitados grosseiros através de soluções diluídas. Então, eu consigo obter precipitados mais grosseiros quando as soluções são mais diluídas, e quando as soluções são mais concentradas, eu acabo obtendo precipitados mais finos, porque a precipitação ocorre difusa em tudo que é lugar. Já os precipitados grosseiros, a gente depende do encontro de um íon de dentro da solução com uma partícula, que aí vai formar o precipitado. Vão ser menos partículas precipitadas com maior tamanho, tá? Então, de certa forma, as soluções diluídas também existe sempre um jogo entre o que tu deseja de diluição e concentração, tá? Então, a gente deseja uma concentração bastante interessante ali para que ocorra a nucleação, mas também o crescimento acaba sendo afetado por essa concentração, e a gente pode acabar obtendo um material muito fino, tá? A taxa de precipitação ela diminui com a presença de outros íons e solventes orgânicos, tá? Então, isso é mais outro dado aqui: a precipitação diminui. Se tiver outros íons, eu acabo tendo talvez uma concorrência ali na hora de precipitar, tá? E se eu tenho solventes orgânicos, também eu dificulto um pouco a mobilidade desses íons dentro do meu material, tá? Dentro do meu líquido ali, até encontrar o nosso sólido já nucleado para fazer o crescimento das partículas, tá bom? Então, esses aqui são os dados importantes acerca do tamanho de partícula, e a gente vai falar sobre outros fenômenos também importantes, tá? Agora vamos falar um fenômeno que pode acontecer durante o processo de precipitação, que é a coprecipitação, um fenômeno eventualmente bastante desejado, né? Então, a coprecipitação é a contaminação de um precipitado por substância que normalmente estariam solúveis nas condições de precipitação.
pode ser ainda intencionalmente provocado com o intuito de precipitar um íon de difícil precipitação devido à sua baixa concentração em solução. Entretanto, normalmente é um inconveniente devido à dificuldade na obtenção de um precipitado puro desejado. No caso, o agente que causa coprecipitação é adicionado deliberadamente e é chamado de coletor. Tá? Então, assim, o que acontece? A coprecipitação ela ocorre, normalmente ela é indesejada, tá? E ela é indesejada pelo seguinte, porque eu acabo contaminando o meu sólido, né? Se eu quero obter ali cobre puro, tá? Se eu tenho um cara que não é cobre, eu vou acabar tendo um produto contaminado, entendeu? Por isso que a gente faz aquelas etapas lá de purificação e concentração, tá? Mas aí existe um outro problema, eventualmente, mais na obtenção de compostos orgânicos, de compostos do que metais, tá? Eu posso adicionar um agente coletor lá, que ele vai promover a coprecipitação, porque eu quero que um cara lá que tem uma concentração muito baixa dentro da solução seja coprecipitado, tá? Mas esse é um caso que já não entra tanto no caso metalúrgico, tá? Aí, normalmente a gente tende a querer evitar, né? Então esses elementos normalmente ficariam solúveis no líquido, nas condições ali que tu está fazendo a precipitação, ele não deveria precipitar e ele acaba precipitando. Aí eu vou dar aqui as razões para qual isso pode acontecer, tá? Então, coprecipitação é quando eu precipito um cara que eu não quero precipitar. Imagina que eu tenho cobre, dentro da minha solução de cobre eu tenho zinco também. Se eu depositar esse cobre e junto do cobre eu depositar zinco, eu estou provocando uma coprecipitação que ela é indesejada, né? Porque eu quero obter cobre, eu não quero obter zinco, tá? Eventualmente, em casos específicos lá para compostos, eu posso querer obter um composto, eu posso querer que ocorra a coprecipitação. Esse não é o caso, tá? Eu vou mostrar aqui por que pode acontecer isso, tá? Pode ser por 3 razões, tá? A primeira razão pode ser oclusão. A oclusão é quando, imagina que eu estou formando precipitado, eu tenho um íon aqui, se junta com o outro, que vai se juntar com o outro, com o outro, com o outro. Nesse ajuntamento de íons aqui, tá? Que eles vão juntando vários íons, tá? Eu posso eventualmente ter um íon aqui que estava ali, mas não deveria estar precipitado, e ele acaba sendo aprisionado, tá? Então ele acaba sendo aprisionado dentro do cristal, mas aleatoriamente. Então isso é um tipo de coprecipitação que ocorre devido ao aprisionamento daquele íon que estava ali no momento que estava ocorrendo a precipitação das partículas dos íons que efetivamente iriam se precipitar, tá? Então aqui só para teoria, quando a precipitação se encontra muito próxima à impureza, que é mecanicamente aprisionado ao precipitado devido ao crescimento de novas camadas do cristal. Então é isso que eu falei, os íons vão se aproximando daquela nossa partícula, eles vão fechando a partícula, e se tiver um cara aqui próximo, vai acabar que ele vai também ser aprisionado e vai ser precipitado junto, tá? Já no caso da dissorção, acontece quando em precipitados gelatinosos, onde a impureza fica adsorvida e acaba fazendo parte do precipitado. É quando a impureza acaba ficando aderida à superfície, ou seja, adsorvida à superfície do nosso precipitado, e a precipitação progride e vai fechando o meu precipitado gelatinoso com o nosso material, com o material indesejado, ali, o meu agente que está precipitando junto, tá? Então, assim, a diferença entre a oclusão e a dissorção é que o cara que vai sofrer oclusão, ele não está aderido à superfície do meu precipitado, ele simplesmente é aprisionado ali à superfície do meu precipitado por ele estar perto, tá? Já no caso da dissorção, ele está aderido eletricamente ali, ele ficou preso na superfície, e aí acabou formando um precipitado, tá? E ainda pode ocorrer precipitação por solução sólida, tá? Quando eu tenho íons de raio atômico semelhantes aos da composição base do precipitado. Então, é o caso aqui do sulfato de bário, que se eu tiver um rádio ali do tamanho, que tem um tamanho semelhante, eles vão precipitar juntos, tá? Formando essa solução sólida de sulfato de bário e rádio.
Tá? Então, isso acaba ocorrendo porque nas condições os dois precipitariam, os dois podem ocupar o mesmo espaço dentro do retículo cristalino, os dois átomos, e isso acaba levando eles a precipitar juntos e ocorrendo o fenômeno de coprecipitação, tá bom? Então, vamos adiante.